louvado. Amém. 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 Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir aqui na Bíblia Sagrada, agora no livro de Marcos, e nós vamos abrir aqui na passagem, glória a Deus, do versículo, glória a Deus, a parábola da candeia, que é o versículo 21. Na reunião passada, nós lemos a parábola do semeador, e vamos agora ler no capítulo 4 de Marcos, versículo 21. Bom? Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então, queridos, vamos dar um início. Eu vou abrir aqui esqueci de abrir a câmera, né? Pronto. Glória a Deus. Então, como todos já acharam, vamos ler com a ajuda de Deus. Parábola da candeia. E disse: vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada é encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhe: atendei ao que ides e ouvir. Com que medirdes, vos medirão a vós, e vós ser ainda acrescentada. Porque ao que tem, lhe será dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Vamos parar por aqui, irmãos. O que o Senhor Jesus estava dizendo sobre essa passagem aqui, entre o versículo 21 até o 23, quando ele falou da candeia? Irmãos, o que o Senhor Jesus estava querendo dizer aqui? Primeiro, temos que entender que a candeia, irmãos, ela se refere a uma pequena lâmpada, que não é uma lamparina, né, queridos? Antigamente, deixa eu só beber um golinho de água aqui, peraí, irmão. Só um minuto. Nós vemos aqui que lá tinha as pequenas lâmpadas. Então, essa candeia é isso, é uma pequena lâmpada de barro, né? E ele era colocada lá num castiçal. Isso porque se coloca no alto, ele vai ter uma iluminação maior. Isso nós já sabemos, né, irmãos? Vocês lembram? Principalmente quem morou em roça, se colocava o candeeiro sempre no alto. Alguns colocavam na mesa, mas só tinha a iluminação ali próximo. Mas quando você põe no alto, a luz vai resplandecendo e vai descendo. Dá para você ver mais coisas. Assim, o Senhor Jesus, ele estava explicando que a candeia não deve, né, se pôr debaixo do alqueire. Também o alqueire, o que seria um alqueire? Irmãos, o alqueire era um recipiente de grãos que era para colocar entre 7,5 litros até 9 litros de grãos. Então, aquilo se chamava alqueire. Então, o Senhor estava dizendo aqui que era debaixo do alqueire, no alqueire ou debaixo de uma cama. Quer dizer, se você colocar debaixo de uma cama, debaixo de uma mesa, não tem iluminação. Começa a estar escuro tudo. Quem está em cima de noite, em cima da mesa, não tem iluminação, porque vai estar debaixo da mesa, da cama, isso não existe iluminação, certo? Então, qual é a ordem? É que essa lâmpada, essa candeia, ela tem que estar no velador, sempre alto. Muito bem. Espiritualmente, o que é a candeia, amados? Espiritualmente, a candeia representa o próprio Senhor Jesus. Ele é a luz do mundo. Entendeu, meus amados? Então, o Senhor Jesus tem que estar sempre no velador. Ou seja, ele tem que estar sempre no alto na nossa vida. Ele é tudo na vida de todo homem e mulher na face da terra. Assim, Jesus é a luz para todos nós. É isso que Jesus estava explicando. Então, queridos, nós vemos aqui que a luz, que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, ela nunca deve estar escondida. Ela tem que sempre estar
manifesta. Isso ensina a cada um de nós que somos crente, porque às vezes tem crente que tem vergonha, tem crente que é tímido espiritualmente dizendo, tem vergonha de falar que é cristão, que segue a Jesus Cristo. Então aqui fica um ensinamento também, através disso que Jesus nos ensina. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós temos que expandir, sim. Nós temos que colocar Jesus Cristo acima de nós e ele tem que iluminar tanto a sua vida como a vida de todos que estiverem perto de você. Cristo tem que estar revelado na vida de todos nós e não escondido. Deu a entender? Porque se você oculta de ser servo de Deus, de ser serva de Deus, de ouvir Jesus, de dizer que você é cristão, crente em Cristo Jesus, você está, como o Senhor está ensinando, você está colocando debaixo de uma cama, debaixo de uma mesa, você não põe Jesus no velador. Isso inclui os nossos testemunhos diante de Cristo Jesus e diante de toda pessoa na terra, dos que estiverem em volta de nós. Entendeu, meus amados? Então, se tem alguém que tem vergonha de ser crente, literalmente você está colocando Jesus para esconder. Você está escondendo Jesus debaixo, né, vamos dizer assim, está no alqueire ou debaixo de uma mesa, de uma cama. Ninguém vê Jesus em você. Mas, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aprendendo que Jesus Cristo tem que estar no velador. Se nós temos a palavra de Deus e Cristo, por que eu falei se nós? Na verdade, nós temos. Então, temos que realmente colocar Cristo na frente, na nossa frente, no velador, tudo que apareça Jesus Cristo. Então, irmãos, entendam bem, jamais Jesus Cristo tem que estar escondido na tua vida. Você tem que relatar, mostrar que você é um servo de Deus, que você é uma serva de Deus, mostrar que você serve a Cristo Jesus e que você aceitou Ele na tua vida. Deu para todos entender isso, meus queridos? Essa é a missão. Então, essas declarações, né? Ela é um exemplo, viu? Jesus, ele só ficou oculto por um tempo, mas depois ele se manifestou e ele é a luz do mundo. Mas nem as trevas não compreendeu ele. Mas graças a Deus você compreendeu que ele é a luz da tua vida, não é verdade? Então, é assim que está dizendo esta palavra do versículo 21, no 22 e o 23. O 23, irmãos, aqui nós vemos, se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Lembra sempre disso, tá, irmãos? Se alguém tem ouvido, lembra que Apocalipse, no capítulo 2 e 3, as 7 cartas, né, à igreja, a palavra falava assim, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o que é ter ouvido? É ouvir e praticar. Nós falamos isso na reunião passada do semeador, que muitos ali que estavam ouvindo Jesus falar na parábola, eles ouviram, mas não praticaram, não procuraram saber o que era, seus corações estavam endurecidos e eles foram embora sem entender a parábola. Mas alguns deles e os discípulos foram interrogar o Senhor Jesus. E Jesus declarou. Então, eles tinham ouvido, quiseram entender, Jesus explicou e eles tiveram a iluminação de Deus. Louvado seja Deus. Amados, então aqui o Senhor, ele nos ensina. Agora, aqui, ele está já nos dizendo no versículo 24, ele disse assim, atendei aos que ides ouvir, e com medida que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos ainda acrescentada. Porque o que tem, será dado, e ao que não tem, até o que tem será tirado. Irmãos, o que Jesus está dizendo aqui para nós nesse versículo 24? Ele está dizendo para nós, estar atentos ao que nós estamos ouvindo. E nem hoje mesmo nós estamos lendo essa palavra, né, irmão? Nós temos que estar bem atento ao que nós estamos ouvindo. E, irmão, nós podemos ver isso, né? No versículo 9, aqui mesmo, no versículo 9, olha que Jesus disse, do mesmo capítulo,
ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouve. Já aqui no versículo 23, Jesus responde: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então veja que Cristo está chamando a atenção do povo, está chamando a atenção dos discípulos, para ele ir mais a fundo, para ele compreender, porque não é só ouvir e não entender e deixar passar, de jeito nenhum. Jesus Cristo, ele estava falando isso porque os que querem mesmo vai buscar de Jesus Cristo e ele dá respostas claras. Então, o que tem, porque ouviu, o que tem, porque ouviu, buscou e aí foi esclarecido. Então, ele teve mais ainda. Aquele que tem, porque ouviu, tem, mas não buscou e foi tirado dele também, porque ele não quis saber o que estava dizendo aquela parábola. Então, amados, as palavras do nosso Senhor Jesus, né, a seus discípulos, são quase sempre, irmão, oposto às ditas fora, aos de fora. Então, por exemplo, está o discípulo do Senhor e está o povo de fora. Nós já vimos isso na leitura passada, tá? Então, tudo que Jesus falava, o povo de fora, Jesus explicava, estava sempre em oposto a essas ditas, né? Isso nós podemos ver aqui no verso 12, se caso vocês quiserem dar uma olhada. Vê aqui que Jesus fala, ó, no versículo 12 do capítulo 4. Para que vendo veja e não percebe, ouvindo ouça e não entende, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Por quê? Porque os corações deles eram duros, irmãos, não aceitavam a palavra do Senhor Jesus. E aí eles só viam Jesus, não compreendiam, ouviam, aliás, as palavras de Jesus, mas não compreendiam. Então, eles já tinham seu coração. Isso aí já está no Antigo Testamento, em Isaías, no capítulo 6, vocês podem ver isso lá. Tá certo, irmãos? Então, irmãos, o que o Senhor nos ensina aqui nesta manhã, para todos que estamos aqui, que o ouvir é vital, viu? Ouvir é muito importante. Isso nós podemos ver, irmãos, né? Que quando a gente ouve, e Deus ele vai conceder mais revelações e entendimento aos que ouvirem e atenderem. Quer ver um exemplo disso? Vocês estão vendo nessa leitura da Bíblia, vocês mesmos podem julgar isso. Vocês perceberam que na leitura da Bíblia vocês estão compreendendo melhor? Vocês estão entendendo? Eu também estou entendendo com vocês, porque o Espírito Santo já começa a nos mostrar mais coisas, revelar mais. E quando você lê a Bíblia assim, e você não conseguia entender alguma coisa, mas hoje que já consegue entender melhor, não é verdade? Vocês estão sentindo isso, irmãos? Então, veja, o que aconteceu? Você ouviu, mas você quis procurar mais, entender mais. Aí você entra no segundo, que é o interesse de entender. Você quer ouvir pelo Espírito também. Você ouviu, você ouvindo pelo esse ouvido aqui, mas penetrou no teu coração e você quer entender isso. Então, o que o Senhor Jesus disse, que é importante nós ouvirmos, entendeu? É importante. Só que, se você fizer isso, decreto e praticar, Deus também vai conceder mais revelações e entendimento aos que ouvirem e os que atendem, tá? Não é só os que ouvirem, ouvir e atender, tá bom? Está pronto para atenderem as mensagens do Senhor Jesus. Mas tem alguns, irmãos, que vão ouvir e também não vão se beneficiar da revelação. Podemos ver isso aqui em Marcos capítulo 4, versículo 25, que está dizendo aqui, ó, porque os que têm ser-lhe-á dado, e o que não tem, até o que tem será tirado. Então, aquele povo, naquele momento, eles ouviram a palavra, a parábola do Senhor Jesus. Então, todos teve, tanto os discípulos, a multidão, todos que estavam em volta receberam a parábola do Senhor Jesus. Eles tiveram, eles estavam com eles. Só que esse aqui, irmãos, que não atenderam, eles só ouviram, mas não atenderam, não quis saber melhor sobre a parábola. Então, o que aconteceu? Muitos deles foram embora com aquela parábola. Com o tempo, foi tirado do coração deles. Os discípulos e mais alguns ali chegou perto do seu Senhor. Explica melhor sobre essa parábola. Aí, pronto. Além dele ter já a parábola,
Jesus vai, explica a parábola e recebe. Então, o que tem foi acrescentado mais. E assim é a nossa vida, irmãos. Quem tem interesse da palavra de Deus, vai ser acrescentado mais revelações, mais iluminações. E quem não quer buscar, ouve a palavra, mas não quer entender, ela com o tempo vai sair do coração dessa pessoa, porque ela ouviu, mas não atendeu. Viu na Bíblia, mas não compreendeu. Então, amados, vamos dar glória a Deus por Deus abrir a nossa mente e nós estarmos com esta alegria e servir ao Senhor e procurar entender, porque quando Deus dá essas revelações, essas iluminações, o crente peca menos na presença de Deus, passa a confiar menos no homem e confiar mais em Deus, passa a confiar mais no Senhor Jesus, passa a confiar nas suas revelações, na palavra, segundo o que está revelado na Bíblia Sagrada. Aí depois ele pode acrescentar mais alguma coisa, mas tudo referente à Bíblia. Não existe revelação fora da palavra de Deus. Tem que vir na palavra de Deus, irmão, porque tudo se envolve em nome do Senhor Jesus. Tudo que é santo, tudo que é puro, envolve o nome do Senhor Jesus. Tá bem, meus amados? Então, queridos, agora nós vamos ver aqui, quando eu falei que ouvir é vital, vamos abrir o livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Veja bem, Romanos, capítulo 10, versículo 17. Olha o que diz aqui. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Percebeu? Queridos, a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. É pela fé nós ouvimos a palavra de Deus, tanto que vocês estão sendo iluminados, e eu junto, irmãos. Quando eu falar vocês, eu estou dentro dessa passagem com Deus e Jesus Cristo. Nós estamos sendo iluminados pela palavra de Deus. Nós estamos lendo a palavra e nós estamos vendo aqui o que o Senhor Jesus quis dizer em parábolas e depois ele vai nos ensinando pelo Espírito Santo, vai nos mostrando quais são os sentidos da parábola. Então vejamos também, irmãos, vamos procurar ali no livro de Marcos, né? Livro de Marcos, capítulo 25, é o que nós estamos aqui. Deixa eu só voltar mais uma vez aqui. Marcos 25, 4, 25, que eu já repeti para vocês. Olha, porque os que têm ser-lhe-á dado, e o que não tem, até o que tem ser-lhe-á tirado. Então, irmãos, aqueles que têm interesse de compreender a palavra de Deus, vai ser dado a revelação e vai ser dada a iluminação na palavra de Deus para os que querem entender a palavra do Senhor. E os que não querem, irmãos, e ouviram, com o tempo, como já foi dito aqui anteriormente, vai se apagar, vai para o mundo do esquecimento. Vamos ficar atentos, tá bem, meus amados? Louvado seja Deus. Bom, agora nós vamos ler a parábola da semente. Dizia aqui diz no versículo 26, ele dizia, o reino de Deus é assim, como um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão, cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Glória ao nome do Senhor Jesus, né, amados? Então, aqui nós estamos vendo nessa parábola da semente, aqui do versículo 26 ao 29, o Senhor Jesus aqui, claro, Marcos é que está escrevendo, o evangelista Marcos, né? Ele que está incluindo aqui duas parábolas relacionadas à semente. Nós vimos aqui a primeira
essa primeira passagem, que é a parábola do semeador, que começa no verso 1, tá certo? E aqui agora ele volta, no versículo 26, já está falando de uma outra parábola da semente. Então, nós temos duas parábolas da semente. Então, aqui nós vemos aqui, meus amados, conforme está escrito na palavra do Senhor aqui, que o reino de Deus, ele mesmo, por si próprio, ele tem poder para crescer. Entendeu? Então, a semente, vocês sabem que a semente é a palavra de Deus. Jesus é o semeador ali, então a semente é a palavra de Deus. E ela, por si só, ela tem poder para crescer. E qual é a única função? Veja, agora aqui, quando eu falei de Jesus, o semeador, nós estamos falando do primeiro verso, tá? De Marcos, capítulo 4. E a semente que é a palavra de Deus. Agora, aqui no versículo 26, Jesus já está falando de uma outra forma, dizendo o seguinte, né? Que o reino de Deus, como você sabe que ele tem poder em si próprio para crescer, que Jesus veio, e qual é a função do homem? Qual é a nossa função, que somos crentes em Cristo Jesus? Por isso, vocês lembram que Cristo Jesus tem que estar no velador nas nossas vidas. O povo tem que ver que você serve a Deus e a Jesus Cristo, e que você é um filho e uma filha de Deus. Então, o povo, o mundo tem que olhar em você e saber que você é de Cristo Jesus, é de Deus, comprado pelo sangue do Cordeiro. Isso tem que estar em todos os nossos corações e nossas mentes. Para com isso, nossos testemunhos em Cristo têm que ser fiel a Ele, ser fiel, ter fidelidade com Jesus Cristo. Tá bem, meus amados? As obras têm que ser boas, para que o fruto do Espírito Santo cresça e dê frutos para o nosso Pai Celestial. Então, queridos, nós vamos entender essa passagem aqui. Quando ele disse que o reino de Deus é quando o homem lança a semente na terra, então, o que Deus está nos ensinando, Jesus está nos ensinando? Que é a nossa função semear a palavra de Deus aqui na terra, para crescer, para que tenha um crescimento, para que dê frutos, nós temos que semear a palavra de Deus, levar o evangelho da palavra de Cristo Jesus para toda a humanidade. Tudo que está em volta de vocês. Vão lançando essa semente, vai plantando ela, e depois, uma vez que ela estiver plantada, irmãos, essa semente vão crescer e ela vai se tornar em colheita. Pode ver, vamos falar de nós aqui, nós que estamos aqui. Cada um de vocês foram plantada essa semente. Foi anunciado Jesus Cristo. E essa semente germinou nas vossas vidas, nos vossos corações, e vocês vieram e brotaram e cresceram e nasceram na presença de Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. E nós já estamos nos prontificando para dar frutos, e quando chegar a hora, o Senhor vai nos recolher, Ele vai colher os seus grãos, lógico que espiritualmente, né, irmãos, estamos falando, né? Ele vai nos recolher para o reino da sua glória, ou seja, o celeiro celestial. Vamos reinar com Jesus Cristo. É isso, você vê que ele está falando em parábola. Você acha que aquele povo estava dando esse ouvido, como hoje vocês estão dando ouvido para entender, meus amados? Está entendendo? Por isso que foi dado a vocês está sendo acrescentado. Vocês estão compreendendo melhor as parábolas que Jesus está dizendo? Estão compreendendo melhor a palavra de Deus? Glória a Deus, dê glória a Deus daí cada um de vocês na vossa casa, tá bom? Então, irmão, essa é a função de todos os crentes, todos nós, é plantar o evangelho, a palavra de Deus, a semente, que é a palavra, na vida das pessoas. E deixa germinar. Uma não germina hoje, pode ser que vai germinar daqui a 1 ano, outra pode ser daqui a 20 anos. Só a terra for ruim é quando ela realmente morre e não tem o evangelho de Jesus Cristo. Mas, irmãos, enquanto há fôlego, há esperança de que algo aconteça. E quando ela está germinada, ela começa a crescer. Depois, como diz aqui a palavra, olha o que diz aqui, ó. Diz assim, ó, porque a terra por si mesma frutifica. Quer dizer, o reino de Deus, ela já está se frutificando. Primeiro a erva, vai nascer a plantinha,
E depois vem a espiga, que vai começar a aparecer a espiga ali, né? Vamos dizer, do milho, aquele sabugo. E depois, por último, vai vir o grão, e os grãozinhos vai enchendo aquele sabugo ali, e ela vai se enchendo, e daqui depois ela fica madura, né? E o fruto se mostra logo madura, então vem a cega, vem uma foice, porque está chegado a hora da ceifa. O que quis dizer isso aqui, irmão? A colheita. O que simboliza a colheita, a igreja? A foice. Simboliza, irmão, o juízo final, o dia da colheita. É o fim de tudo. É o dia que o Senhor vem e recolhe a sua igreja, os seus frutos. Vamos ver isso, irmãos. Vamos abrir o livro de Joel para nós entendermos melhor. Livro de Joel, capítulo 3, versículo 13. Olha o que diz aqui. Glória a Jesus. Joel, capítulo 3, versículo 13. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Isso aqui está em Joel. Vamos ver em Apocalipse, capítulo 14, versículo 15. Lá no fim da Bíblia, irmãos. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui. Apocalipse 14, versículo 15. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz aos que estavam assentados sobre a nuvem. Lança a tua foice e cega. E já vinha a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. Glória a Deus. Entendeu, amados? Enquanto há tempo, nós estamos com a semente, que é a palavra de Deus. Olha aqui a semente, irmãos. Olha a semente aqui, queridos. Tá vendo aqui? Tá vendo isso aqui? Vou abrir a Bíblia. Tá vendo? Essa aqui é a semente. Vocês têm que estar com a semente com vocês, para que vocês possam lançar para as pessoas, para que elas possam se alimentar. E aí, essa semente vai germinar. Depois que a plantinha vai crescendo, ela vai começar a produzir fruto. E aí vem os ensinamentos de Jesus para a produção do fruto, a sua doutrina, os seus ensinamentos. Louvado seja Deus, né, queridos? E assim vem os seus conselhos, e quando nós vamos ver, irmãos, nós já estamos começando a produzir fruto. E aí esse fruto já começa ainda está verde, aí ele vai amadurecendo. Quando ele está maduro, vem o Senhor e vai levar nós para o juízo, que é o final de tudo. E os que têm os frutos vão reinar com Jesus Cristo, vão estar com ele. Então eu quero fazer uma pergunta para cada um de vocês. Como que está vocês na presença de Deus? Está produzindo frutos? Como vocês estão andando na presença do Senhor? Como é que nós estamos? Eu também estou incluso, tá? Nós estamos. Vamos ver. Estamos andando direitinho? Glória ao nome do Senhor Jesus. Estamos produzindo fruto? Ou nós estamos ainda nesse mundo cheio de interesses mundanos e queremos a nossa vida do nosso jeito? A gente ouve a palavra, mas não cumpre. Irmãos, aqueles que ouvem a palavra de Deus e não as cumprem são aqueles que estão vendo, mas não enxergam. Estão ouvindo, mas não estão compreendendo, porque não têm interesse de atender à voz do Senhor Jesus. Agora, os que estão aqui, que você está vendo, Senhor, eu sou pequeno, sou fraco, mas eu quero dar fruto. Louvado seja Deus. Você tá indo para o caminho certo, porque as revelações, os ensinamentos do Senhor, ele vai abrindo para quem tem interesse de ouvir a voz dele. Vocês estão percebendo, meus amados irmãos, que em nenhum momento nós estamos aqui para procurar desejo da nossa carne, como as coisas materiais, embora que nós precisamos, e o Senhor prometeu que ele vai cuidar de nós, porque ele é o nosso pastor, nada vai nos faltar, é só confiar nele. Mas vocês estão percebendo que os nossos assuntos
diante de Cristo, é interesse do reino do céu, é interesse da glória de Deus, é a vontade do Pai. Por quê? Porque nós estamos aqui para compreender o que nós vamos estar lá no futuro, compreender e fazer aqui pela fé a vontade de Deus, para depois nós entrar lá no céu. Porque quando ele vir nos recolher, quando ele fazer a colheita dele, ué, irmãos, está escrito que vai para o celeiro, espiritualmente, como nós lemos aqui, né, irmãos, que acabamos de ler aqui, podemos ver isso aqui no livro de Apocalipse. Olha, e o outro anjo, 14, versículo 15, vou repetir. E o outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz o que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega, e já vinda a hora de cegar, porque já é a seara da terra está madura. Quer dizer, vai cegar, vai levar para o seu celeiro. Quer dizer, irmãos, os cristãos, os fiéis a Deus e a Cristo Jesus, a sua palavra, eles vão com Cristo, eles vão para o celeiro celestial, para a glória de Deus, para o reino com Cristo Jesus. Irmãos, olha que obra linda. Então tem que ter fruto. Materialmente, vamos dizer materialmente, tá bom, meus amados? Imagina vocês plantarem milhos, né? Vocês plantam os pés de milho e de repente, vamos dizer assim, no fundo de quintal, na nossa casa, outros têm fazenda, plantam. Mas vamos falar bem simples, na nossa casa, nós plantamos lá 20 pés de milhos. E elas começou a crescer, depois ela começou a ter a espiga, vai embonecando, que fala boneca, que eles falam, ela vai criando as espigas, mas eu acho que acredito que vocês já viram muito disso. Quando você vai abrir ela, achando que ela está madura, tá todas as espigas mirradinhas, metade foi até a metade, outra metade só está o sabugo, não encheu aqueles grãos lá dentro, não é verdade? E outros nem tem. O que você faz com o sabugo que não tem nada? Lança no fogo, joga fora. O que você vai comer ali? Nada. Então, uma daquele milho, um milharal, né, das 20, uma já não vai mais ser recolhida, ela vai ser destruída. As outras 19 vão ser recolhidas porque estão completas, aquela não. Assim é a nossa vida, irmãos. O crente, quando vier a ceifa, ele vai ver todos estão maduros e os bons que estão completos na presença dele, que atenderam a voz do Senhor Jesus, que foram lavados na palavra de Deus, que foram santificados na palavra de Deus. Eu quero ler para vocês aqui no livro de João, no capítulo 17. Olha aqui, irmãos. João, capítulo 17, o Senhor diz assim, ó. Deixa eu só achar aqui, que ele disse que era para santificar na tua palavra, que a palavra... Deixa eu só ver aqui logo. Glória a Deus. Aleluia. Ele diz assim, ó. Ele disse assim no versículo 3: e a vida eterna é essa, que te conheço a ti só como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviasse. Ótimo. Aí o Senhor falou assim para o Senhor: santificai-o na verdade. Tua palavra é a verdade. Irmãos, então, Deus está nos santificando na tua palavra. Agora, nós estamos ouvindo a palavra de Deus e praticando. É isso que precisamos entender. Se todos aqui estão ouvindo mesmo, tá bom, irmãos? Ele mesmo disse aqui, o Senhor Jesus, no versículo 6, eu manifestei o teu nome aos homens, e do mundo que me deste, eram teu e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Então, nós precisamos guardar a palavra de Deus, irmãos. Nós precisamos praticar. Guardar a palavra de Deus é praticar a palavra de Deus, irmãos. Se você praticar a palavra de Deus, você já não vai praticar mais os seus desejos, mas sim os desejos de Deus na tua vida. Vocês estão entendendo bem isso que Deus está dando a graça, irmão? De explicar. É assim que nós devemos fazer, tá bem? Então, queridos, nós temos que ser santificados na palavra de Deus, irmãos. Não deixa de que outras coisas entrem na vossa vida. Muito bem. Vamos continuar aqui falando, né, irmãos? Agora nós vamos entrar aqui
na parábola da mostarda. Vamos voltar lá para Marcos. Agora que tem aqui no versículo 30 a parábola do grão de mostarda. Ele dizia: a que semelharemos o reino de Deus? Ou que parábola representaremos? Viu que Jesus está sempre falando em parábolas. É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é mais pequena de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas tais lhe dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábola nunca lhe falava, porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. Irmãos, vamos parar aqui, tá bom? Desse versículo 30 ao 34. Percebeu que, mais uma vez, né, nós vemos aqui, do versículo 30 até o 32, nós vemos que essa segunda parábola do reino, né, que em Marcos está escrito aqui, nós podemos ver isso, está em Mateus, irmãos, no capítulo 13, versículo 31 e 32, também está no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículos 18 e 19. Isso aqui traz ele contrasta, né, um começo pequeno com um crescimento, assim, desproporcional. Uma pequenininha, mas um grãozinho tão, sabe, uma sementinha tão pequenininha pode dar um crescimento tão grande de uma árvore. Um grão pequeno pode gerar uma árvore tão grande. É isso que Jesus estava mostrando. Então, esse grão de mostarda, irmãos, ela aparentemente era uma menor semente, né, que era usada ali no tempo do Senhor Jesus. Sendo assim, ele dizendo das coisas pequenas, uma metáfora, falando das coisas tão pequenininhas, né, que às vezes entra uma sementinha tão pequenininha no coração de uma pessoa e de repente ela cresce uma árvore tão frondosa. Louvado seja Deus. Então vejamos aqui, irmãos, você pode ver que isso também está em Mateus, capítulo 17, versículo 20, Lucas 17, também versículo 6. Esse grão de mostarda, irmãos, que produzia um arbusto, né, que Jesus está falando aqui, de quase, mais ou menos, daria quase uns 2 metros. Lembrando que uma sementinha tão pequititica dava uma árvore de quase 2 metros. E os ramos são seus galhos, né? Ela começou a fazer aquela frondosa, uma ramificação em volta de si, assim, ó, e criou uma sombra embaixo. Tanto é bom para nós quanto os animais. Então, o Senhor Jesus estava mostrando, né, que aquela semente tão pequenininha, ela produziu uma árvore quase desse tamanho, de 2 metros, uma altura com os seus ramos tão grande que eu tenho conversado com vocês aqui, a tal ponto que as aves do céu iam fazer ninhos lá naquela árvore. Quer dizer, ela abrigavam, aquela árvore era boa, abrigava os animais, as aves, abrigava ali, né? Então, lá no Antigo Testamento também, tem uma parte que também foi usada essa imagem para os gentios que estavam entre o Israel, eles estavam encontrados, né, no lugar entre o povo de Deus. Vamos ver aqui o que está escrito também, que Jesus estava falando, só para vocês verem. Veja, ele está falando do reino, da palavra da semente, que ela produziu uma árvore tão grande que trouxe as aves para ver. E a semente, que é a palavra de Deus, Jesus Cristo, tão pequenininha, iniciada lá em Israel, né, entre os judeus, hoje essa ramificação, a árvore, os galhos dela atingiu o mundo inteiro, inclusive a vida de vocês. Hoje nós somos atraídos para esta, espiritualmente dizendo, né, irmãos? Porque é Cristo, fomos atraídos para Ele. Então, Ele, assim como aquela árvore fez isso, assim é a graça de Jesus Cristo na vida da humanidade na Terra. Todos que, glória a Deus, ouve e aceita a palavra de Deus, ela vem em encontro do Senhor Jesus. E Ele está como uma situação dessa. Assim como as aves iam para aquela árvore, né, da semente da mostarda, assim somos nós para Jesus Cristo. Ele nos atraiu para Ele.
A graça foi crescendo, está crescendo. Cada um que é convertido para Deus, a graça de Deus está crescendo, porque é um agraciado na terra, é uma agraciada, aceitou Jesus, recebeu a graça de Deus. Mais um na graça de Deus, mais outra na graça de Deus. Irmãos, vamos meditar, claro, né, irmãos? É só Deus que tem essa glória, esse poder, tudo, mas medita aqui. Hoje nós estamos aqui em torno mais ou menos de uns 8 bilhões de pessoas na Terra. Você imagina se Deus, todos aqui germinassem, porque não vão todos germinar, né? Mas se todos germinassem diante de Deus, 8 bilhões de pessoas, seriam 8 bilhões que ganharam a graça de Deus. Cresceu ou não cresceu? O ramos cresceram ou não cresceram? Foram todos atraídos para Jesus? Sim. Louvado seja Deus. Né, irmãos? Esses seriam os desejos até do nosso coração. Imagina a terra toda convertida para Jesus Cristo. Mas a semente, ela está indo num solo, lembra do solo? Ela vai num solo que está na beira do caminho, cai, vem as aves do céu e come. Depois vai nos pedregais, não tem raiz profunda, vem o sol, acaba com tudo. Já explicamos isso. Outra caiu entre os espinhos cresceram, não frutificou, por causa dos desejos dessa terra, da riqueza, e a outra caiu num solo bom, e deu 100, deu 60 e deu 30. Então, amados, infelizmente, nem todos querem receber a graça de Jesus Cristo. Nem todos. Por isso que Jesus falava em parábola, porque somente os que tinham interesse de entender a palavra não iam embora, ficavam nos pés de Jesus e perguntavam, por que essa parábola? Explica, né? Aí Jesus, ele explicava para alguns e para os seus discípulos. Não era para todos, os outros iam embora. Tá bem, meus amados? Deu para vocês entenderem muito bem? Vamos ver isso, irmãos. Jesus, como ele usou essa parte, é muito interessante. Como ele usou essa parte do grão da mostarda aqui, isso nós podemos ver aqui no livro de Salmos 104, versículo 2. Diz assim, junto delas habitaram as aves do céu, cantando entre os ramos. Vendo? Vamos ver uma outra passagem em Ezequiel. No livro de Ezequiel, no capítulo 17, versículo 22, diz assim, assim diz o Senhor Jeová, também eu tomarei o todo do cedro e plantarei o do principal dos seus renovos e cortarei os mais tenros e os plantarei sobre um alto e sublime, no monte alto de Israel, e plantarei e produzirá ramos e dará fruto. Ramo sem fruto não adianta, né, irmão? Vai dar fruto. E se fará um cedro excelente, habitarão debaixo dela as aves de toda sorte de asas, e à sombra dos seus ramos habitarão. Espiritualmente, Jesus já explicou aqui em Marcos, e nós estamos vendo aqui a palavra do grão de mostarda. Irmãos, tem tanto, mas tanto. Você vai ver em Ezequiel, capítulo 31, versículo 3. O livro de Daniel, no capítulo 9, capítulo 4, versículo 9, onde vai se falar do sonho do rei Nabucodonosor, pode ver que ele viu uma árvore grande, cresceu, foi a topo do céu, e veio todos os animais e aninharam nele. Aí depois uma voz do céu disse, corta a árvore, só deixa o tronco. E aí espalhou tudo, não é verdade? Então, olha outra passagem que tem lá, tudo se falando isso. Tá bem, meus amados? Agora, aqui no versículo 33, que esse aqui é importante, né? Ó, versículo 33. E com muitas parábolas, olha, o Senhor Jesus falava muitas parábolas, não era aberto ao povo. Com muitas parábolas, tais lhe dirigiam a palavra, segundo que podiam compreender. 34. E sem parábola, nunca lhe falava, porém tudo declarava, em particular, aos seus discípulos. Então, ele não declarava aos de fora, somente para os seus discípulos. Então, irmãos, aqui no evangelista Marcos, né, o evangelho de Marcos, ele concluiu, claro, né, esses ensinamentos do Senhor Jesus por parábola, com uma explicação final. Todas as parábolas que ele falava,
para os seus discípulos, ele dava a explicação final. Aos de fora, ele não dava. Bom, com muitas parábolas semelhantes, aqui o Marcos, né, ele está indicando já, e também os outros evangelistas, que seria Mateus, Lucas, né, João. Então, isso aqui, irmãos, ele está sempre incluindo apenas uma seleção de parábolas. Nós podemos ver isso aqui no versículo 2. Olha aqui, ó, capítulo 4, versículo 2. E ensinava-lhe muitas coisas por parábola. Ele dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Então, ele diz: ouvi. Percebeu, irmão? Então, aqui o Marcos está mostrando que Jesus ensinava muito por parábola a sua doutrina. Então, queridos, presta bem atenção nisso. As parábolas que Jesus fala, ele está demonstrando a doutrina dele. E é aqui que o Espírito Santo vai dar a graça para todos que ouvir e quer compreender, vai ser aberto e vai o Espírito Santo revelando, iluminando a todos nós. E assim, desperta em nós o interesse do reino do céu. Porque, irmãos, tem pessoas que não despertam. Infelizmente, igreja, muitos não leem a Bíblia, não se preocupa, não se interessa. Esse é um erro grave. Por quê? Porque é a mesma coisa que estava acontecendo com o povo. Aquele povo estava ouvindo a parábola de Jesus, mas não queriam entender. Por que não queriam entender? Eles só escutaram e foram embora. Jesus sempre advertiu: ouve. Quem tem ouvido para ouvir, ouve. Olha ele chamando a atenção do povo, mas não se interessaram. Os discípulos, sim. Não, Senhor, quero entender. Por que o Senhor está falando por parar? Mas vocês não entenderam? Não, Senhor, explica. E o Senhor, tão manso, tão humilde, tão amoroso, e ele explicava para os seus discípulos: irmãos, agora Deus nos preparou. Deus nos preparou. Hoje, os discípulos não tinham isso aqui que nós temos, amado. Os discípulos não tinham isso que nós temos. Hoje, nós temos a palavra de Deus. Hoje, nós temos essa escritura sagrada. E, irmãos, e muitos não estão compreendendo ela, irmãos, porque não leem. Estão caindo na falha, igual aqueles homens judeus. E nós não podemos falhar nisso, porque Cristo mesmo explicou para nós: quem tem ouvido, ouça. E aqui mesmo está bem muito claro que Jesus disse: ao que tem será dado mais ainda, e aos que não têm, até o que tem é tirado. Aqueles que ouviram a parábola, Deus no tempo tirou dele a palavra, que o tempo ele foi para o esquecimento. Entendeu, irmãos? E nós temos que estar firme, tá bom? Então, hoje, irmãos, hoje nós temos que tomar muito cuidado, tá bom? Então, aqui, irmão, quando Jesus explicava pela palavra, depois conforme podiam ouvi-la, claro, literalmente equivale, né, irmão, a tanto quanto eram capazes de ouvir. Mas sem parábola, Jesus não falava com o povo, sempre falava por palavra. Mostrava que as parábolas eram um método comum do ensino público de Jesus. Claro, Jesus usou sempre parábola, era o método dele. Ele ensinava o povo assim. Não é verdade? Glória a Deus. Mas, irmãos, embora particularmente, quando ele estava só com os seus discípulos, ele explicava a todos os seus discípulos as parábolas. Então, amados, aqueles que querem mesmo se salvar, que querem mesmo andar com Jesus Cristo, ele tem interesse das palavras de Deus. Tem interesse de conhecer melhor as Escrituras, tem interesse de se alimentar desta videira que é Cristo Jesus, tem interesse da palavra de Deus. Então, amados, aí você cresce e você produz fruto na presença do Senhor. Todos nós vamos produzir fruto na presença do Senhor. Então, amados, vocês estão percebendo que o verdadeiro cristão, ele não fica só atrás dos seus interesses? O verdadeiro cristão não fica atrás dos seus interesses. Hoje eu vou buscar a Deus uma palavra, para Deus mudar o meu emprego, para Deus fazer isso, para Deus tomar aquela atitude. Irmãos, nós temos que entender que nós somos servos de Deus
e não é Deus o nosso servo. Nós não somos o Senhor. Quem é o Senhor é Ele. Nós somos servos. Então, nós precisamos entender que nós temos que se alimentar da palavra dEle, da vontade dEle. Ele vai cumprir os assim. Olha, alguns desejos, porque muitos desejos nossos são maus, viu, irmãos? Por que são maus? Porque o nosso coração é mau. Às vezes você acha que é bom, mas não é bom, não. Agora, Deus vai cumprir alguns desejos quando Ele faz uma triagem no seu coração, no seu desejo, e Ele percebe que você está com esse desejo para o reino de Deus. Aí Ele vai fazer o que é a vontade dEle. Como é que Ele vai cumprir um desejo nosso, sendo que não é da vontade dEle? Porque nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai, e não o Pai fazer a vontade de nós. Não é assim. Então, nós estamos aqui na Terra e vamos andar com Jesus, porque Jesus foi o verdadeiro filho mesmo, que falou assim, Senhor, ele se submeteu à palavra de Deus, foi obediente até a morte, ele foi obediente ao Senhor, ao Pai Celestial, ao seu Pai, e nós temos que aprender. Eu creio que hoje vocês estão aprendendo, né, amados? Mais uma vez, estamos sendo iluminados. Vocês estão percebendo que com o tempo, a vida de vocês estão mudando com as leituras da palavra de Deus, da leitura bíblica, do que está... Vocês estão percebendo que tudo que está sendo falado aqui é a palavra do Espírito Santo de Deus? Que nós só estamos falando do assunto do Pai Celestial, assunto da doutrina de Jesus Cristo. Não tem nada aqui no meio que não seja a palavra do Senhor. Não se conversamos de política, não se conversamos de outras coisas, nada que é da carne. Nós estamos falando do que é interesse da nossa alma. Qual é o interesse da nossa alma? A palavra de Deus. Por quê? Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é a luz que ilumina o meu caminho. Então, é o Salmo 119, o versículo 105, diz isso que eu disse agora. Então, queridos, a palavra de Deus é a lâmpada da nossa vida. E bem-aventurados são todos vós que estão aqui debaixo da palavra de Deus, como eu também estou. Então, irmãos, tudo, olha bem, quantas vezes vocês já ouviram a palavra de Deus das parábolas, da semeadura, e às vezes vocês leram aqui e falaram, mas meu Deus, eu não consigo entender isso. Mas por que isso, meu Deus? Mas por que eu não estou entendendo? Parece que não entra, né, irmãos? Não entra dentro da... fica incompreensível. E aí perde o interesse de ler a Bíblia. Mas quem tem vontade de entender, não, Senhor, eu quero entender isso aqui. E vai chegar uma hora que o Senhor vai revelando. Hoje mesmo, Deus está iluminando para todos nós, para mim e para vocês. Eu também estou aprendendo com vocês. Nós estamos aprendendo juntos. E quem é o autor de ensinar a nós? É o Senhor Jesus, o seu Espírito Santo está nos levando para Cristo. O Espírito Santo que habita no teu coração, no meu e no nosso, ele está nos levando para Jesus Cristo. O caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, queridos, os ensinamentos de Jesus eram por parábolas, mas para os seus discípulos, ele explicava todas as coisas. Os discípulos, ele dava todas as coisas. E hoje nós estamos aprendendo. Agora você vai começar a aprender a ver os ensinamentos de Jesus por parábola e depois vai vendo a sua vida encaixada aí. E aí, o que você vai fazer? Vai cumprir na tua vida o que está encaixado. Agora, se você não der ouvido e não cumprir, você vai ser igual àquela... mas eu sou batizado, eu sou crente. Ué, irmão, mas ser crente, batizado e não andar com Jesus, não adianta nada. Por quê? Porque é a mesma coisa, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Né? A gente dá um presente para um filho, mas o filho não dá valor, o presente jogou, acabou. Todo aquele valor que foi dado àquilo lá, mas o filho não soube aproveitar, arrebentou, está lá encostado lá, uma bicicleta, sei lá, qualquer coisa, está lá anos e anos, está enferrujando, e você empurra para cá, você empurra para lá, e aquilo parece que está ficando um empecilho na tua casa. Por quê? Porque o filho não deu valor. Irmãos, vamos dar valor à palavra de Deus, deixa a semente germinar, vamos frutificar, louvado seja Deus. Glória a Jesus, né? Amados, agora vamos entrar numa outra passagem, tá bom? Vamos ler aqui, deixa eu abrir aqui. Jesus é o final, né? Aqui nós vamos ver que... Final não, perdão. É o final.
Jesus apazigua a tempestade. Vamos ler aqui. E naquele dia, glória a Deus, deixa eu só tirar aqui o conector, glória a Jesus. Eu estava carregando aqui, mas já está pronto, né? Jesus apazigua a tempestade, versículo 35 de Marcos, capítulo 4. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertando-no, disse-lhe: mestre, não te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou, e houve grande bonança. E disse: por que sois tão tímidos? Ainda não têm fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Louvado seja Deus. Paramos aqui, né? Irmão, aqui está se falando sobre a tempestade. Nós vemos aqui, irmão, nesse versículo 35, naquele dia. Quando se fala naquele dia, irmão, está indicando, nós vemos aqui que ele já estava indo à noite. Durante o dia, nós vemos que ele estava pregando essas palavras. Jesus estava ensinando o povo, os discípulos, então foi o dia inteiro. Está dizendo que foi no mesmo dia que isso aconteceu. Jesus estava cansado da sua pregação ali, pregando, chega uma hora que cansa, né? Então, quando foi à tarde, o Marcos aqui, nós vemos aqui pelo Evangelho do Marcos, né? E o tempo mais específico aqui que ele está deixando mais do que no primeiro, ele está explicando bem, né? E nesse caso aqui, o Senhor ensinou o dia inteiro aquele povo. O Senhor Jesus, né? Estava ensinando e ajudaram então ali, lógico, o Senhor criou logo um suspense, falou: vamos partir, né? Vamos sair daqui. Já era tarde. E você vê que o Senhor Jesus, depois, ele se reclinou. Ele estava cansado, então aqui está demonstrando que ele, durante o dia, ele ensinou todo o teu povo, ele estava explicando, claro, que ali depois ele vai cansando. E o que o Senhor Jesus fez? Ele, glória ao nome do Senhor, ele estava já à noite, uma tempestade no mar à noite, claro que é bem assustador. Já imaginou, irmão? Você está no mar à noite, assustador? Veja, tem aí os barcos, os navios, aí os cruzeiros, quando eles pegam a tempestade, a tripulação, né, principalmente os passageiros que não são acostumados, eles ficam assustados. Embora que hoje os cruzeiros são mais, né, eficientes. Agora, você imagina um barquinho na época que as laterais deles era curtinho. Para quem já foi em Rio, já viu aqueles pescadores lá? Você viu a lateral dele? A lateral é curto, não é altona, é curta aquela lateral ali, né? Então, você vê que a noite ali estava medo mesmo. Então, o Senhor disse assim, ó, aqui ele diz assim, aqui na palavra, né? Passamos para outra banda. Então, a banda seria o direito, onde estavam os gentios, onde moravam os gentios. Então, ele falou: vamos para aquela banda, que seria a banda direita ali, né? No território lá dos gentios. E depois aqui nós estamos vendo que eles foram e levantou essa grande tempestade, esse temporal, e as ondas estavam por cima do barco. Como eu falei para vocês, aquela lateral do barco era menor. Então, a água sempre estava subindo dentro daquele barco, tá certo? Porque as ondas eram bem impetuosas. Bom, amados, nós vemos aqui, então, que Jesus, ele foi dormir, estava descansando. Aquela almofadinha, irmão, quando falou da polpa aqui, que se vocês vão lendo aqui, ó, no versículo 38, né, que ele estava aqui na polpa, dormindo sobre uma almofada. Como isso, né?
Imagina o seguinte, irmãos, para quem já viu os pescadores, eles ficam atrás. Tem a proa, que é a frente do barquinho, e tem a polpa atrás do barco. Você pode ver que quem já andou de barquinho motorizado, você vê que o piloto ele fica atrás do barco, ele tem um motor, depois ele tem aquele assento. Como ele vai muitas vezes pilotar para as pessoas, o que ele faz? Ele leva uma almofada, ele não fica direto sentado na madeira, ele põe uma almofadinha, porque é muito tempo sentado. Então ele fazia desta forma, ele colocava aquela almofadinha. E o que aconteceu? O Senhor Jesus, o barco já estava ali, o Senhor Jesus deitou um pouco lá e pegou aquela almofada e dormiu. E o Senhor descansava. Glória ao nome do Senhor Jesus. E o Senhor estava descansando ali. E o que aconteceu, irmãos? Você vê que ele estava dormindo, cansado, exausto de ensinar o povo, mas ele sempre confiou em Deus. Jesus Cristo sempre confiou em Deus. Glória ao Senhor. Por quê, irmãos? Eu vou mostrar aqui no livro de Salmos para vocês como o salmista confiava em Deus. Salmos, capítulo 3, versículo 5. Olha o que diz aqui, ó. Olha. Salmos, capítulo 3, versículo 5. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Tá vendo? Você viu como Jesus confiava em Deus? Ele dormia em paz. Irmãos, o que nós aprendemos hoje? Será que todo crente dorme em paz mesmo? Confia no Senhor na verdade? Ou tem muitos que perdem o sono por causa dos vendavais deste mundo? Por causa das tribulações deste mundo? Irmãos, descansa no Senhor. Muitos pegam doença, muitos acabam ficando doentes, começam até a desacreditar. Mas a Bíblia nos traz para a fé em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos traz de volta para a fé diante da presença de Deus. Viu como Jesus não estava nem se importando ele descansou. Eita, mas veio lá a tempestade, esse barco deve ter pulado para um lado, virado para o outro lado, e Jesus lá descansando, e o povo lá gritando, e os discípulos, meu Deus do céu. Aí até que eles foram acordar Jesus. Mas vamos lá, vamos em Salmos capítulo 4, vira aí a página, no versículo 8. Olha o que diz aqui, ó. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Olha aí, irmãos, mais uma passagem de confiança. Eu vou fazer uma pergunta para todos que estão aqui, quem vai ouvir essa leitura da Bíblia. Vocês confiam no Senhor? Confiam mesmo, de verdade? Se vocês confiam no Senhor, vocês vão estar em paz. Ó, em paz também me deitarei e dormirei. Então, quer dizer, irmãos, durma em paz. Para quem confia no Senhor, durma em paz. Os ventos vão passar, as tempestades irão passar, e a mão do Senhor te sustentará. Hoje você está por baixo, o Senhor te coloca por cima. Glória a Deus. Hoje você está por baixo, o Senhor te coloca por cima. Então, amados, confia. Quantas vezes Jesus ensinou? Jesus olhou para os seus discípulos, o povo falou, vocês lembram aquela passagem em Mateus, né? Lá no Sermão da Montanha? Ele falou, por que andai ansiosos? Os gentios fazem isso. Olha para as aves do céu, que não plantam, não cegam, não colhem no celeiro, mas Deus dá alimento para eles todos os dias. Quanto mais vós, que são homens. Deus conhece a necessidade. E aí é o problema que nós temos, irmãos. A falta de fé. Às vezes declaramos que temos tanta fé e na hora nós estamos com tanto medo. O medo nos declara que nós estamos sem fé, irmãos. Essa é a verdade. Tá bom? Porque você pode ficar com medo, mas você persevera na fé. Você não retrai. Você fica com medo, mas você domina o teu medo e fala, Senhor, em ti eu confiarei. Olha aqui, as palavras que estão escritas aqui. Vamos ver uma outra passagem. Está no livro de Jonas, no capítulo 1, versículo 14. Olha aqui. Então, clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida desse homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve.
Olha, irmãos, o que o Senhor está nos ensinando? Você lembra que Jonas foi desobediente, Deus mandou para ele ir para Nínive e ele comprou uma passagem para Tarsis. Ninguém pode se esconder de Deus, né, irmãos? Bom, o Senhor permitiu que quando chegou lá no meio do caminho, bem no alto mar, o Senhor permitiu logo um vendaval ali. Glória ao nome do Senhor Jesus. Você percebeu que Jonas também, ele confiava em Deus? Só que Jonas teve um temor, foi na hora de pregar para os ninivitas lá, homens sanguinários, homens difíceis. Aí o que aconteceu? Ele desceu lá embaixo, lá no porão, e dormiu enquanto o barco estava lá, o navio sofrendo, e os homens arrancando tudo que tinha, jogava as coisas tudo dentro do mar, tudo que eles tinham de mantimento, foi jogando, até que se assustaram e encontraram ele lá, e a tal ponto, vocês já sabem, que lançaram sorte e caiu sobre Jonas. Jonas falou, não, eu sou um servo de Deus, eu sou hebreu, né? E Deus me mandou ir para tal lugar, enfim, ele declara que ele serve ao Deus que fez os céus e a terra. Aqueles homens temeram muito e tentou salvar, ele falou, não, me lança no mar e tudo isso vai parar. E eles não, tentaram de tudo que podia, mas via que ele estava cada vez piorando. Então foi aqui que eles clamaram a Deus, ao Deus que fez o céu e a terra, pedindo para o Senhor, né, que eles estavam rogando que para eles não perecer por causa da vida desse homem. Esse homem estava em pecado. Irmãos, o que nós aprendemos com isso? Por isso que nós temos que tomar muito cuidado, irmão. Quem é casado, seja fiel a Deus, que é o principal, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Seja fiel com o seu cônjuge também. Seja fiel com a sua família. Porque às vezes pode trazer vendavais para a família, inocente, por causa de um pecado de alguém que procura fora do seu casamento, o adultério. O adultério traz desastres desastrosos. E outros pecados também envolvem muito a vida de pessoas, porque estão no mesmo barco. Irmão, nós temos uma família. Aprendemos com isso, tá bom? Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, nós temos que vigiar, tá bem? Olha aqui, esse homem aqui, Jonas, trouxe um prejuízo muito grande para essa embarcação. Perderam bens, só não perderam a vida porque Jonas falou, não, me lance ao mar e tudo isso vai parar. Jonas foi lançado. Deus, você viu como Deus é misericordioso, irmão? A gente aprende tanta coisa, né? Glória a Deus. A gente aprende tanta coisa, mas tanta coisa. Você viu como a Bíblia ensina, irmãos? Olha, Jonas foi desobediente a Deus. Ele cometeu o pecado com a sua desobediência. Ele prejudicou a vida de muitas pessoas. Todos da embarcação perderam. O capitão, em todo, deveria ter mercadorias ali que tinha que entregar em outro país. Foram tudo lançados no mar por causa de um pecador, por causa de um homem desobediente. Ainda que o que foi lindo neste homem, Jonas, é que ele reconheceu o seu pecado. E para que não fosse danificado mais, ele pediu que lançasse ele no mar. E quando ele foi lançado no mar, o mar parou tudo. Parou o vento, estabilizou, acalmou o coração daqueles que estavam envolvidos. E ainda o Senhor Deus envia um grande peixe e traga Jonas, engole Jonas. E esse peixe desce às profundezas do mar. Imagina a pressão que estava ali. E Jonas, numa escuridão total, cheio de lodo, que é as algas que eles vão comendo ali, o animal. E Jonas achava que já estava morto, mas foi passando o tempo, passou o primeiro dia, passou o segundo dia, e Jonas, mesmo lá embaixo, no abismo, dentro de um ventre de um peixe, ele roga ao Senhor misericórdia e perdão. E o Senhor ouve a oração de Jonas e o restabelece e manda o peixe ir até na praia de Nínive, e Deus provoca um vômito nesse peixe. E esse peixe lança Jonas para a praia.
Jonas é limpo na praia, de toda a sujeira que ele estava lá dentro desse peixe. As águas da praia limpou ele. E agora ele compreendeu que ele tinha uma missão diante de Deus e tinha que entrar naquela cidade. E ele entrou naquela cidade. Tá certo, irmãos? Vocês estão entendendo isso? É misericórdia de Deus ou não é? Deus já não poderia acabar com a vida de Jonas e acabar com tudo e botar outro profeta para ir lá? Deus tem misericórdia. Mas o que nós aprendemos? Muitos destruíram seus lares. Muitos acabaram com a sua família. Vai buscar perdão a Cristo. Busca a misericórdia. E que Ele possa te dar força, te perdoar. Mas Ele perdoa todos aqueles que buscam Ele com arrependimento. Não é pedir perdão, não. É arrepender mesmo, porque o perdão verdadeiro, ele só é válido quando existe o arrependimento na pessoa. Essa é a verdade. Agora, as consequências destes atos pecaminosos, infelizmente, na terra ficam marcas. Não tem como tirar isso. Não tem como tirar. As marcas ficam marcadas, as manchas ficam. Então, claro que paga pelas consequências, não há dúvida disso. E por que então vamos duvidar da palavra de Deus? Se nós estivermos debaixo das mãos do Senhor, nós estamos coberto, seguro, e o maligno não toque nós. Nós precisamos andar em espírito, estar percebidos, atentos, vigilantes, para que o Senhor, nós sejamos abençoados por eles. Assim, vocês entenderam bem isso? Bom, irmãos, então aqui, voltando ao Marcos, no capítulo 38 aqui, ele já estava ali, como eu falei, da polpa, aí os discípulos, mestre, nós estamos perecendo. Bom, Jesus foi acordado no versículo 39. Então, ele despertando, Jesus já se levantou e ele foi logo repreendendo, né? E disse para o mar. Primeiro ele chegou para o mar e falou, cala-te e aquieta. E o vento aquietou, porque o vento que estava agitando o mar. Então falou, para-te e aquieta-te. Olha só as palavras do Senhor Jesus, irmãos. Olha o poder da palavra do Senhor Jesus. E o vento aquietou-se e houve uma grande bonança. Irmãos, essa expressão, né? Porque ele falou assim, aquieta-te, que é para trazer a paz. Jesus, a expressão a paz, isso é paz. Ele fala, aquieta-te, acalmou, trouxe paz, né? Então, isso aí também vai lembrar essa repreensão que Jesus fez. Vamos dar uma olhada aqui no capítulo 1, versículo 25 de Marcos. Olha o que diz aqui no 25. O Senhor é o Senhor do sábado, né? Olha o versículo 25. Mas ele lhe disse, nunca lesse que Davi estava necessário, teve fome, os que com eles está. Peraí, irmão, eu peguei o capítulo 2, perdão, é capítulo 1. Capítulo 1, versículo 25. A cura de um endemoniado. Olha que Jesus disse nesse 25. Repreendeu Jesus dizendo, cala-te e sai dele. Então, esse demônio, ele estava trazendo escândalo, gritando, falando. Quem já viu isso, já sabe como que é, né? Quem já Deus permitiu que passasse por uma passagem vendo expulsar demônios, essas coisas, já sabe como que é a situação. Então, Jesus o repreendeu e calou, e o demônio logo saiu daquela pessoa. Aqui, Jesus também faz a mesma coisa. Ele pega e vai dizer aqui no versículo 39, e repreende o mar, né? Fala, cala-te. O mesmo que ele falou para o demônio, ele falou para o mar, cala-te. Tá vendo? Então, irmãos, Jesus repreendeu e fez calar o demônio lá no capítulo 1, versículo 26, e o uso da palavra acalma-se e fique quieto, até a natureza respondeu, irmão, imediatamente a palavra do Senhor Jesus. A natureza respondeu isso. Ela entendeu. Bom, houve a calmaria, teve uma grande calmaria.
Então, isso aí, nesse ensinamento que nós estamos vendo aqui nesse versículo 39, estamos vendo aqui, claro, na Bíblia que estou lendo aqui, ela está contrastando uma grande tempestade que está aqui no versículo 37. Quer dizer, aqui ele se levantou, ao versículo 37, se levantou uma grande temporal. Aqui no 39, Jesus fez acalmar, teve paz. Quer dizer, estava um tumulto no 37, no versículo 39, houve a paz e a bonança. Está vendo, irmãos? O que nós aprendemos com tudo isso, né, irmãos? Essa transformação que Jesus fez, irmão, foi simplesmente pela palavra do Senhor Jesus. Ele só abriu a boca. Ele não movimentou nenhum leme, ele não movimentou nada, ele só falou, cala-te, aquieta, acalma. A palavra fez a natureza acalmar. A palavra de Jesus, Marcos capítulo 1, versículo 25, cala-te, e o demônio teve que sair. Acalmou, e o demônio saiu. Então, irmãos, vocês viram que a palavra tem poder? A palavra de Deus tem poder? A palavra de Cristo tem poder? Aí a pergunta é, podemos usar a palavra de Deus em nossas vidas ou não podemos? Claro que podemos. Nós podemos usar a palavra de Deus em nossa vida. Quero ajudar vocês no livro de Lucas, no capítulo 19. Olha aqui. No capítulo 19, irmãos. Perdão, irmão. Capítulo 10. Eu falei 19, não. Perdão, irmão. Lucas, capítulo 10, onde se fala da missão dos 70 discípulos. Eu só vou ler uns versos aqui, irmão, não vou ler muito não, mas só para você ver a autoridade que Jesus deu para os discípulos. Vamos ler aqui no versículo 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, olha a alegria deles, Senhor, pelo teu nome até os demônios nos sujeitam. Quer dizer, como é que os demônios vão obedecer o ser humano, irmãos? O ser humano está mais abaixo. Os demônios aqui têm mais poder, têm mais força que um ser humano. E veja que Jesus enviou eles para que eles anunciassem o reino de Deus para todos e curar os enfermos, expulsar demônios, enfim. E eles fizeram exatamente o que o Senhor Jesus ensinou. É o que nós devemos fazer, irmãos. E o que aconteceu aqui? Eles voltaram tão alegres que eles, como que pode os espíritos, anjos caídos, teve que obedecer o ser humano? Aí um deles aqui, disseram no versículo 18, disse, eu vi a Satanás como raio cair do céu. Por que ele viu Satanás como raio cair do céu? Deus abriu os olhos dele. Por quê? Porque nenhum homem, nenhum ser humano teve poder de expulsar demônio na vida de outra pessoa. Vem Jesus, o Filho de Deus, que foi declarado, você sabe que os próprios demônios disseram, que faz aqui Jesus, Filho do Deus Altíssimo, viesse antes do tempo nos atormentar? Lembra? Então, rogo que, conjuro-te por Deus, que não nos envie ao Hades, quer dizer, para o inferno. Olha o medo, o abismo. Então, eles tinham medo. O próprio Satanás declarou que Jesus é o Filho de Deus, sim, através da tentação no capítulo 4 de Mateus. Lucas, salvo erro, capítulo 8. Marcos, Lucas, capítulo 4. Marcos, acho que é capítulo 8 ou 5, mas vocês veem lá com calma. Mas o que aconteceu aqui? Quando Satanás viu, até Jesus expulsar os demônios, tudo bem, porque é filho de Deus, o diabo sabia. Mas homens expulsar demônios com a autoridade de Jesus, então o reino de Satanás já estava sendo destruído, porque Jesus deu autoridade aos seus discípulos. Somos discípulos de Jesus ou não, amados? Nos dias de hoje, somos, não somos? Louvado seja Deus. Agora, olha a resposta de Jesus para os discípulos, e vocês tomem essa posse. Eis que vos dou o poder, isso aqui é o versículo 19, eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, que são demônios, desfazer as obras deles, e toda a força do inimigo. Quem é o inimigo? Toda a força do inimigo. Quem é o nosso adversário? Satanás, o diabo.
e nada vos fará dano algum. Jesus está aqui mostrando que tudo que vocês fizerem em nome dele, o inimigo nem os demônios não pode fazer dano algum a vocês. Então, irmãos, muitos já escutaram isso. Ah, não, se for expulsar lá, o inimigo sai do corpo dele, vai procurar um lugar, vem na nossa casa. Isso aí não é verdade. Pode até vir para aqueles que não andam com Jesus, mas para quem anda com Jesus, não há dano nenhum. Está entendendo isso? Muito bem. E no versículo 20 o Senhor nos ensina: mas não vos alegrei porque se sujeitos espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Glória ao nome de Deus. Então, amados, para nós tomarmos essa autoridade de Cristo, nós temos que andar com ele. Tá bom? Nós devemos andar com Jesus Cristo. E aqui, então, nós estamos vendo, né, irmãos, que essas transformações elas foram feitas por uma simples palavra do nosso Senhor Jesus. Por isso que, se você usar o nome do Senhor Jesus, por exemplo, você tem uma tempestade na tua vida, e você proclamar, dizer, ó tempestade, ó tribulação, eu lhe ordeno em nome de Jesus que você vai sair da minha vida. Você está usando fé, porque você confia no Senhor. Tá certo? Você está repreendendo. Mas repreendendo o quê? Eu não vejo nada. Com esse olho da carne, você não vai ver nada mesmo, não. Agora, com os olhos do Espírito, você vê, porque você confia em Deus, você tem fé nele, e você sabe que quem provoca tudo isso é demônio. Quem provoca as tribulações na nossa vida são espírito maligno para tirar a paz nossa, para tentar tirar nós do foco da presença de Deus. Irmãos, estão entendendo isso? Glória a Jesus, né? Bom, então agora no versículo 40, o Senhor Jesus, olha o que disse, disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Jesus faz uma cobrança para os seus discípulos. Então nós vemos aqui que a repreensão do Senhor Jesus aos seus discípulos, irmão, ela não foi assim dura, né? Já em Mateus já foi. Mateus já foi um pouco mais dura, em Lucas também. Mas aqui em Marcos, ele não foi tão dura. Ele só falou assim, simplesmente, eu vou repetir aqui, ele só disse isso: por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? É uma pergunta que Jesus fez para eles, né? Bom, irmãos, nós entendemos isso, né? Porque ele falou: por que sois temerosos? Ser temeroso é tipo ser tímido, né, irmão? É uma falta de confiança em Deus. Eles estavam com medo, então eles estavam com falta de confiança em Deus. Irmão, fica sabendo de uma coisa: fé é confiar em Deus. Fé é confiar no Senhor Jesus. Tá bem? Então nós temos que confiar em Deus. Agora, quando não temos fé, irmãos, no Senhor, não confia no Senhor, ele faz a gente ter medo. E aí começamos a ficar com medo diante das crises que podem surgir na vida de cada um de vocês. Então, quando você está com medo de uma crise que você está passando, é sinal que você não tem fé em Deus. Você não confia em Deus. Então, hoje, em nome de Jesus, aprenda aqui com a Bíblia Sagrada. Põe a tua confiança em Jesus Cristo. Põe a confiança em Deus. Enfrente a crise, sabendo que o final, Deus vai fazer um milagre na tua vida, na vida daqueles, e vocês vão glorificar a Deus. Está vendo? Por que as tribulações aumentam? Porque a fé de muitos está abalada, porque não tem mais confiança. Fala, mas não confia. E aqui nós aprendemos, né, irmãos, aqui que Jesus dormiu confiando em Deus, não se importou com a tempestade. Salmos, repetindo no capítulo 3 e 5, 4 e 8, Jonas 1 e 14, está tudo ali mostrando, né, irmãos, a confiança do salmista e o próprio Jonas, né? Bom, agora, para terminar, o 41 aqui, vocês podem ver que os discípulos, aqui nós estamos vendo que é o discípulo, e sentiram uma grande temor, quer dizer, os discípulos, né? E diziam uns aos outros: mas quem é este que até ao vento e o mar lhe obedece? Irmãos, glória a Deus. Então veja que eles temeram muito quando eles, olha,
Veja, sentiram um grande temor. Então, eles temeram muito. Eles ficaram assim, assustados, né? Eles tiveram um grande temor mesmo. Então, a grande tempestade que Jesus estava ali, Jesus, no abrir da boca, transformou numa grande calmaria, um mar calmo, que nos gerou, então, um grande medo, porque falou, meu Deus, quem é esse homem que está aí? Ele sabia que Jesus era o início do ministério dele ali, Jesus estava trazendo a palavra de Deus, mas eles não sentiram. Irmãos, quem anda com Jesus vai ter muitas experiências neste mundo, viu, amados? Nós que andamos com Jesus, nós vamos andar em muitos lugares e aí é onde que todo momento vai ser testado a fé de cada um de vocês. Se confia ou não confia no Senhor. Porque é isso que aconteceu com esses homens. Eles tiveram, né, quando ele transformou nessa calmaria, esses homens tiveram um grande medo. Então, irmão, o que nós aprendemos que o fato deles estarem assim, com medo, aterrorizados, é muito compreensível à luz do ensino, que somente Deus pode fazer isso, irmãos. É muito compreensível. Só Deus, na luz do nosso Senhor, ensinando, louvado seja Deus, só Deus pode fazer isso. Então, irmão, o vento e o mar obedecem às ordens do Criador. Vamos ver isso no livro de Salmos, capítulo 65, versículo 7. Vamos ver o que o salmista diz? Vamos lá. Vocês veem, irmão, que tudo uma profecia, ela vai mostrando as obras de Jesus. Olha aqui, Salmos 65, versículo 7. O que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das nações. Quem pode fazer isso? Deus. Ele aplaca, ele acalma. O ruído, o que é? Guerra, tribulações. E aqui está dizendo, o que aplaca o ruído dos mares, o ruído das ondas e o tumulto das nações. Veja, então a natureza, os homens, tudo está na mão do Senhor. Vamos ver em Salmo 89, versículo 8. Vamos lá, Salmo 89. Diz assim, ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é forte como tu? Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti, tu dominas o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu os faz aquietar. É Cristo ou não é Cristo, irmão? Jesus fez isso ou não fez? E aqui eles clamavam, o salmista nem viu Jesus fazer isso. Os discípulos viram. Nós temos os dois, os salmos e temos a palavra de Deus em Marcos registrado. Irmão e irmã, diante dessa sagrada, momento santo da leitura sagrada, da Bíblia Sagrada, você tem alguma dúvida a mais? Confia no Senhor. A pergunta eu vou fazer para cada um. Vocês confiam no Senhor? Porque você tem fé em Deus mesmo? Quais são as atitudes? Pois louvado seja Deus. Se você confia no Senhor, você tem fé nele. Porque todos que têm fé em Deus é sinônimo que confia em Deus e no seu Filho Jesus. Esses são o que Deus preparou hoje para nós lermos. Já terminamos aqui Marcos capítulo 4, nós vamos entrar, né, em próxima segunda, com a ajuda de Deus, Marcos capítulo 5. Bom vocês lerem, tá bem? E, irmãos, e vamos glorificar a Deus, agradecer a Deus por tudo que Deus preparou. Este é a leitura bíblica que Deus preparou no dia de hoje. Deus seja louvado, irmãos. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia, meu Senhor. Glória a Deus.